Olá, sétimo ano, aqui é a professora Tayana. Nós vamos dar hoje continuidade às nossas aulas de História e hoje nós iremos iniciar o capítulo 7. Eu vou estar dividindo esse capítulo em 3 aulas, tá? Então hoje a gente vai retomar o termo mercantilismo, né? Esse sistema econômico que marcou o chamado absolutismo monárquico. Vamos nos aprofundar um pouco sobre os seus três principais princípios e que relação o mercantilismo terá com a colonização da América, que, olha, é o tema do capítulo 7, o mercantilismo e a colonização da América, né? Por que esses dois temas estão relacionados no mesmo capítulo? Porque uma das práticas do mercantilismo era a colonização. Uma nação deveria ter um grande número de colônias para ser explorado. No segundo momento, nós vamos nos aprofundar como se deu a colonização no nosso continente. Então, a gente vai ver a chegada, né, a invasão dos espanhóis na América, como se deu a colonização espanhola, como se formou a chamada América Espanhola. E depois, em um outro momento, no terceiro momento, a gente vai estar analisando a chamada colonização portuguesa, como também a francesa e a inglesa. Então, a gente vai estar, vamos dizer, iniciando uma análise sobre esse processo de colonização, de ocupação, de invasão da América. E isso, entendendo isso como uma prática ligada ao chamado sistema mercantilista. Então, vamos iniciar nossa aula. Quero que vocês peguem aí o livro na página 132. Eu vou estar utilizando novamente aqui o meu livro digital, vou ampliar para que vocês possam acompanhar e fazer as marcações que eu vou estar pedindo a vocês, tá? Então, capítulo 7, o mercantilismo e a colonização da América. Inicialmente, ele vai relembrar alguns temas que nós trabalhamos no capítulo 6, né? No capítulo 6, nós estudamos e aprendemos um pouco sobre um sistema político e econômico que marca a Idade Moderna. Lembrem-se, a Idade Moderna, o sistema político desse período será o chamado absolutismo monárquico, aquele sistema onde o poder vai ficar centrado nas mãos do rei, né? O rei passa a ter poderes absolutos. Inclusive vão surgir teorias que irão dar base, né, fundamentar esse poder do rei, como a teoria do direito divino, que dizia que o rei era um escolhido por Deus, era um representante de Deus. E um ponto super importante que a gente tem que relembrar, que esse sistema ele só foi possível, né, os reis, os monarcas, eles só conseguiram implantar esse sistema, o absolutismo monárquico, eles só conseguiram concentrar os poderes em suas mãos com o auxílio da burguesia. Vocês lembram sobre isso? Então, esse sistema surge de uma aliança entre o rei e a burguesia. Enquanto o rei estava em busca de poder político, a burguesia estava em busca de liberdade econômica. Então, essa aliança foi essencial para o desenvolvimento do absolutismo e, claro, o rei vai dar total abertura, vai incentivar, vai favorecer os negócios burgueses, né? Era uma troca. Então, o rei, dessa maneira, garantia o sustento do seu reinado através dos impostos, dos monopólios, que eu vou falar já sobre eles com vocês. Então, o rei concedia, né, dava esse direito, essa liberdade econômica à burguesia e, em troca, a burguesia apoiava o rei pagando impostos, tá? Então, era uma relação de troca que vai acabar consolidando esse sistema. Um dos pontos que vai garantir nessa interferência do rei nos negócios, na economia, vocês têm que lembrar que o rei tinha poder absoluto. Então ele era o chefe de estado, ele resolvia os assuntos políticos,
Ele também era o chefe militar, ele resolvia as questões militares, as desavenças, as disputas, e ele também interferia na questão econômica. Era o rei que determinava os impostos, era o rei que determinava a moeda, tá? Que produtos, que mercados deveriam ser atendidos pelos burgueses do seu país. E uma das medidas onde a gente percebe uma grande interferência do rei na economia será na concessão de monopólios, que vai estar sendo abordado aí no nosso livro na página 132. Então, olha aqui, segundo parágrafo. Os reis, eles podiam ceder às companhias comerciais, em geral, pertencentes a burgueses, o monopólio sobre rotas ou sobre a fabricação ou até mesmo o comércio de produtos. Então, se eu era um burguês e eu tinha uma empresa de navegação, o rei, eu ia lá, pagava uma quantia e o rei me dava o direito de utilizar aquela rota comercial. Então, somente os meus barcos poderiam navegar pelas rotas comerciais daquele país, somente os meus barcos poderiam transportar produtos. Como eu conseguia isso? Através dessa concessão de monopólio. E é claro que o rei não iria me conceder um monopólio de graça, né? Eu tinha que pagar pelaquela concessão. Gente, monopólio vem de algo que é único. Então, quando eu estou monopolizando, quer dizer que só eu tenho o domínio. Olha aí no livro de vocês, bem aqui embaixo, tem explicando o conceito de monopólio. Olha aí, direito de exclusividade para atuar em certos territórios ou rotas comerciais. Exclusividade por parte de uma pessoa ou de um grupo para controlar uma determinada atividade econômica. Então, a empresa, aquele comerciante, aquele que conseguia comprar do rei esse monopólio, passava a ter exclusividade sobre aquela rota, sobre aquele mercado, e dessa maneira o rei, ele escolhia aquelas pessoas na qual ele iria beneficiar, tá? Então, olha aí, os monopólios vão fazer parte desse controle do rei sobre a economia. Olha, para certos grupos, as vantagens do sistema eram muitas. A coroa ganhava ao vender títulos de monopólio às companhias e estas lucravam com o direito de explorar sozinhas alguns artigos, o que lhes permitia impor o preço que quisessem. Então, como só existia só a minha empresa que controlava esse transporte, é óbvio que eu vou determinar o preço do frete que eu quiser. Eu não teria concorrência, eu estava monopolizando aquele setor, então isso garantia altos lucros, não é, para a chamada burguesia. Então vocês percebem que durante a Idade Moderna vai se consolidar essa aliança entre o rei e a burguesia. Então, de um lado eu tinha o sistema político, que era o absolutismo monárquico, no outro eu tinha o sistema econômico, que era o chamado mercantilismo. Vamos avançar aí no nosso livro, na página agora 133. Onde a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre o mercantilismo. Lembrar que o mercantilismo, né, mercantil, exatamente isso. Esse sistema econômico estava baseado nas relações comerciais. Era o comércio, a venda de produtos que vai dar o tom sobre esse sistema econômico. Então, a burguesia, o rei irão favorecer cada vez mais as atividades mercantis. O mercantilismo ele tinha 3 princípios básicos. Prestem bastante atenção, que isso
é o que caracterizava o mercantilismo. O primeiro princípio básico é o chamado aqui, olha, balança comercial favorável. Então tem uma imagem aí bem legal para vocês poderem entender. Tem uma balança aí no nosso livro, tá? O prato da esquerda da balança representa tudo que um reino importou, olha aí, tudo que um reino comprou de fora. Já aqui, o lado direito representa tudo o que esse reino exportou, ou seja, o que o reino vendeu no mesmo período. Isso era o grande intuito das monarquias, era manter essa balança sempre favorável ao seu país. Tia Tayana, o que a senhora quer dizer com isso? Que esses países eles buscavam exportar, vender muito mais do que comprar. Dessa maneira, o meu lucro era muito maior. Então, eles vão estar sempre preocupados em manter o quê? Uma balança favorável para eles. A ideia, de uma maneira bem resumida, bem clara, era que esses países deveriam vender muito mais produtos, né? Exportar muito mais produtos do que comprar de fora. E dessa maneira eles conseguiam ter grandes lucros. Então, olha o que o nosso livro traz de explicação. Balança comercial favorável. No comércio internacional, buscava-se vender mais do que comprar para obter um saldo favorável. Então, esse era o grande intuito desses países. Quando se diz que eles se preocupavam em manter a balança comercial favorável, significa que esses países eles estavam muito mais preocupados em vender muito mais produtos do que comprar. Dessa maneira, eles conseguiam garantir o seu lucro. Outro princípio super importante do mercantilismo é o chamado metalismo. Essa palavra vem de metal, no caso mais específico, os metais preciosos, ouro e prata. Também vou colocar de uma maneira bem resumida e clara. Nesse período, o que determinava que uma nação fosse rica, né, uma nação fosse poderosa, era a quantidade de ouro ou prata que essa nação, né, ela havia acumulado. Isso era o seu indicador de riqueza. Então, quanto mais ouro e prata, né, esse rei, esse monarca, o seu reinado possuísse, mais rico e poderoso seria o seu país. Então, olha aí, no antigo regime, o principal indicador de riqueza de um estado era a quantidade acumulada de metais preciosos, que funcionava como uma reserva econômica. Em geral, todas as atividades econômicas praticadas pelos reinos da Europa nesse período visavam obter riquezas na forma de ouro e de prata. Então, metalismo lembra logo de metal precioso. Então, quanto mais metais preciosos, ouro e prata, esse país ia acumulando, mais rico ele seria. Outro princípio super importante do mercantilismo é o protecionismo. Gente, olha essa palavra. Protecionismo vem de proteção. Também vou tentar resumir de maneira clara. A ideia era o quê? Se deveria proteger os produtos nacionais, os produtos que aquele país produzia, estimular que as pessoas comprassem os produtos que fossem produzidos pelo próprio país. E, para garantir isso, os produtos que vinham de fora, eles seriam mais caros, os produtos estrangeiros pagariam mais impostos. Dessa maneira, a oferta desses produtos no mercado, as pessoas iriam dar preferência aos produtos o quê? Nacionais. Vou tentar dar um exemplo atual. As pessoas sempre falam, aquele celular famoso que é produzido lá nos Estados Unidos, quando chega no Brasil ele fica muito caro, são os impostos. Gente, isso é algo que é intencional, né? Se o produto estrangeiro é caro, isso faz com que, né, nós brasileiros, de certa maneira, sejamos obrigados a comprar, a privilegiar aqueles produtos que são produzidos no Brasil. Os produtos que são produzidos no Brasil são mais baratos do que aqueles que vêm de fora,
que aqueles produtos estrangeiros, porque eles acabam pagando mais impostos no nosso mercado. Isso se tem uma intenção clara, é fazer com que as pessoas queiram consumir cada vez mais os produtos nacionais. Dessa maneira, a nossa indústria, o nosso comércio lucra mais, o país vai se enriquecendo, vai se fortalecendo. Então, essa era a ideia do chamado protecionismo. Então, vem da ideia de proteger os produtos nacionais, né? Que esses produtos eles fossem cada vez mais consumidos pela população do que os produtos estrangeiros. Então, olha aí, os estados cobravam taxas e tarifas na entrada de produtos importados, tornando-os mais caros que os artigos nacionais similares. Essa medida visava dificultar a importação e assim manter a balança comercial favorável. Então, esses são os 3 princípios que regiam o chamado mercantilismo. E isso caracterizava uma interferência, uma intervenção muito clara do rei na economia. Outro ponto super importante com relação ao mercantilismo será aí, claro, para atingir, né, atingir essa balança comercial favorável, para que esses países tivessem um acúmulo muito grande de riquezas, de ouro e de prata, né? A ideia de que eles pudessem proteger a produção nacional vai também estar muito relacionada às chamadas colônias. Essas nações europeias, elas vão estar buscando fora da Europa territórios para serem explorados, né? Em busca aí de ouro, metais preciosos, como também de levar os produtos que estavam sendo produzidos desses países, como França, Inglaterra, Portugal, Espanha. Então, levar os produtos que eles estavam produzindo para vender em outras regiões. É aí que vai dar início à busca por colônias, né, por territórios fora da Europa. E isso vai se iniciar no século XV, com o período aí das grandes navegações, nesse período onde os europeus vão chegar a ocupar grande parte da África, da Ásia e principalmente a América, onde esses grandes países, Portugal, Espanha, França, Inglaterra, vão se estabelecer na América, fundar colônias, e essas colônias elas servirão para serem exploradas, né? Tanto na questão da exploração de ouro, prata, como também de metais. Metais são matérias-primas. Olha o que ele diz aí na página 134. Deixa eu beber uma água. Coloquem aí na página 134 do livro de vocês. Ele fala o seguinte: a partir da expansão marítima iniciada no século XV, os estados europeus procuraram ampliar as suas atividades mercantis por meio, olha aqui, por meio da exploração dos domínios ultramarinos. No continente americano, estabeleceram colônias que desempenharam um importante papel na política mercantilista. As colônias forneciam matéria-prima para a fabricação dos produtos manufaturados na Europa e também metais preciosos para cunhar moedas, a principal fonte de riqueza do mercantilismo. Também as colônias consumiam os produtos manufaturados europeus, já que as colônias elas não podiam fabricar produtos semelhantes. E olha, um fato super importante que caracterizava essa relação, né, das metrópoles europeias e as colônias americanas, essa relação ela era regida pelo chamado, olha, pacto colonial. Essas colônias elas tinham que seguir realmente uma ordem muito clara, um pacto que estabelecia que essas colônias elas só podiam se relacionar
comercialmente com a sua metrópole. Um exemplo, o Brasil. O Brasil foi colonizado por Portugal. Então, nosso país, o Brasil, era uma colônia de Portugal. E de acordo com o Pacto Colonial, o Brasil só poderia vender ou comprar produtos de Portugal. Então, o Brasil era obrigado a vender matérias-primas, né? O ouro que vai ser encontrado aqui no final do século XVII, no século XVIII, ele era levado para Portugal. E aqui era proibido se produzir manufaturas. Os colonos brasileiros eram obrigados a comprar os produtos que eram produzidos em Portugal. E é claro que esses produtos eram bem mais caros do que as matérias-primas que nós vendíamos para a coroa portuguesa, tá? Então, esse era o pacto colonial que dizia que a colônia só poderia se relacionar comercialmente com a sua metrópole. Como exemplo que eu dei para vocês, no caso, o Brasil, que era uma colônia portuguesa, só poderia comercializar com Portugal, certo? E essa prática vai ser algo recorrente a todos os países europeus, tá? Não vai ser exclusividade de Portugal, não. Então, as colônias da Espanha, hoje, os países Peru, México, Argentina, Bolívia só podiam comercializar, comprar e vender produtos da sua metrópole, no caso, a Espanha. Os Estados Unidos, na época, não eram Estados Unidos ainda, eram as 13 colônias inglesas. As chamadas 13 colônias só podiam comercializar com a sua metrópole, no caso, a Inglaterra. Tá? Então, essas colônias, elas eram, vamos dizer aí, obrigadas, de acordo com o Pacto Colonial, a só ter relações econômicas com as suas metrópoles, no caso, as grandes nações europeias. Na próxima aula, nós iremos nos aprofundar, né? Como se deu essa colonização do território americano, do nosso continente. Como foi a colonização da Espanha na América, depois como foi a colonização portuguesa e, por último, como foi a colonização francesa e a colonização inglesa. Apesar de ocorrerem no mesmo período, né, durante a Idade Moderna, no contexto do mercantilismo, cada país vai iniciar um processo de colonização distinto, tá? Então, isso a gente vai estar se aprofundando na nossa próxima aula. Então, vou estar encerrando a nossa aula de hoje. Bons estudos para vocês e até a próxima semana.